Antes de partirmos o pão, vamos ler alguns versículos. O primeiro deles está no primeiro capítulo do profeta Isaías. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 18. É um convite que o Senhor fez a Israel. Disse: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Esse convite que o Senhor fez a Israel diz: arrazoemos. Bem, vamos conversar, vamos ver como que fica essa história, né? O convite que o Senhor faz à sua igreja é tão mais elevado, né? Ele diz: vinde, isso está tudo feito já, né? Vinde, vamos lembrar, não é arrazoar mais, agora é lembrarmos, né? Lembrarmos daquilo que o Senhor fez com esse propósito de tornar os nossos pecados brancos como a neve e brancos como a lã. Lembre desses dois elementos, a neve e a lã. Nós vamos falar deles daqui a pouquinho. Agora vamos para o Salmo 51, veremos um versículo bastante relacionado a esse. Salmo 51 é um dos salmos assim chamados de penitência de Davi. Eu vou ler o título do salmo para os irmãos verem qual que é o contexto no qual esse salmo foi escrito. E aí nós leremos o versículo 7. O título, que não é um título dado, né, na nossa tradução, ela está no hebraico. Diz: ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. A palavra do Senhor veio a ele com tanta força, que quando ele percebeu o seu pecado, ele literalmente desmanchou diante de Deus. E ele escreveu 2 salmos especificamente para externar esse sentimento, o Salmo 32 e esse salmo, é o Salmo 51. E o versículo 7 diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Agora o segundo tempo. Sem problema. Antes tarde do que nunca, amém. Aqui voltamos a ver a neve, né? Mas a primeira frase, acho que a gente precisa considerá-la um pouquinho. O que significa isso, né? Purifica-me com sopro, que coisa diferente, né? Então, a maneira da gente descobrir o que isso significa é procurarmos qual que é a primeira ocorrência da palavra sopro na Bíblia. Aí nós vamos ter uma dica importante. Êxodo capítulo 12. Então, abra comigo. Êxodo capítulo 12. 12. Uma dúzia. Capítulo que descreve a instituição da Páscoa. Daqui a pouquinho voltaremos ao Salmo 51. Êxodo 12, versículo 22. Instruções do Senhor de como que eles celebrariam a Páscoa. E aqui aparece a palavra sopro pela primeira vez na Bíblia. Então, claro que aqui nós precisamos ter uma dica, achar uma dica importante aqui, né? Tomai um molho de sopo, daí a palavra,
molhai-o no sangue que estiver na bacia. Marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então aqui vemos que a relação entre o isopo e o sangue é assim, né? É muito íntima, porque era com isopo que eles passavam o sangue, né? Nas ombreiras e na verga da porta. Né? De um ponto de vista espiritual, me parece que esse isopo representa a ação da fé. Porque é pela fé que nós nos apossamos da obra do Senhor, do benefício do Senhor. Vamos imaginar o seguinte: quando essa instrução foi dada, quando eles fossem passar o isopo, o sangue, né, com isopo nas portas, né, o cordeiro já havia sido imolado. O sangue já estava disponível. Estava na bacia, estava tudo ali. Mas se eles não tivessem pego aquele molho de sopo e passado o sangue nas portas, vou colocar assim, de nada valeria. Eles não se beneficiariam da morte do cordeiro, do sangue na bacia. E quando viesse o juízo de Deus, eles seriam, né, alvos desse juízo. E o primogênito seria tomado. Né? Então isso nos lembra que como o Senhor já morreu, morreu por todos, verteu o seu sangue, ele está disponível, mas cabe a cada um pegar o seu molho de sopo e passar esse sangue na beira da porta. Pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é um mecanismo pelo qual a gente se apropria dessas realidades que estão disponíveis a todos. Por isso, alguns se beneficiam e outros não. Né? O sopro de cada um, em alguns casos, não entrou em ação. E aí, o sangue, apesar de disponível, ele não beneficia a pessoa. Não sei qual que é a sua situação nessa manhã, se por alguma ventura tiver alguém que nunca tenha feito isso, precisa fazer isso. Não deixe de fazer isso. O sangue está disponível. Né? O cordeiro já foi imolado. E mais uma dica importante, ele diz, olha, não saia da casa até pela manhã. Olha que palavra interessante. Então, passar o sangue ali, aí a pessoa diz assim, só vou ali dar um pulinho e volto. Vai que, né, que o anjo do Senhor vem nesse meio de tempo. Não estaria debaixo da proteção. Porque não era mérito da pessoa. Era o fato dela estar debaixo daquela proteção do sangue do Cordeiro. Né? Num contexto muito mais amplo, o Senhor no Novo Testamento diz, permanecer em mim. Habitar em mim. Não sai de mim. Não dá um pulinho lá fora e volta, não. Né? Porque isso é grande prejuízo. Né? Então, devemos sempre estar debaixo da presença, né, e do cuidado do Senhor. Então, tendo visto o que esse isopo representa, voltamos ao Salmo 51, e aqui entendemos que, de forma muito poética, Davi diz, purifica-me com isopo. Né? Aqui ele fez uma contração, é como se ele dissesse, olha, purifica-me com o sangue que é passado com isopo. Né? Então, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Dizem os entendidos do hebraico, que no hebraico existem duas palavras diferentes para o lavar. E que eles usam essas palavras com grande critério. Uma palavra diz respeito a lavar uma superfície. Então, por exemplo, quando eles tomavam banho, se eles se lavavam, era essa palavra. Você lava a superfície, você lava a pele, né? Você lava uma superfície de uma mesa, o que for assim. Então, essa é a palavra. Mas é a palavra utilizada nesse versículo 7, lava-me, era uma palavra diferente, que representava o lavar da lã, de um tecido, que era necessário que a substância usada penetrasse e limpasse cada fibra, cada aspecto daquele tecido. Não era só a superfície, né?
E aqui existe uma menção à neve de novo. Mas antes de eu falar dessa neve, vou lembrar os irmãos de uma palavra que o Senhor dirigiu aos fariseus hipócritas. Eles falaram o seguinte: olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora, branquinhos, né? Por dentro, podridão, ossos mortos, morte. É como se eles tivessem dado um jeito só na superfície, né? Mas esse versículo, a oração de Davi, não é: Senhor, dá um jeitinho na minha superfície. Ele diz: lava-me todas as fibras do meu ser e ficarei limpo como a neve. Vamos falar rapidinho da neve. É bem verdade que não tem nevado muito recentemente aqui em Belo Horizonte, né? Mas considere a neve, né? Agora, tem que considerar a neve antes dela virar barro. Você sabe que neve é bonito na hora que cai, né? Depois vira barro e é um transtorno. Mas se você pegar um monte de neve que acabou de cair, ela é branquinha, né? Aí você faz assim com a mão, tira uma camada, continua branquinha. Tira outra camada, continua branquinha. Tira outra camada, continua branquinha. A neve é toda branca, da primeira à última camada. E é isso que Davi orou ao Senhor, assim: lava-me e ficarei limpo como... O Senhor não apenas nos purifica, né, das coisas superficiais, mas Ele faz uma obra profunda, profunda. É isso que esse sacrifício nos lembra. Purifica-me e lava. Para encerrar, vamos olhar o versículo 2, onde essas duas palavras aparecem também. Mas cuidado, porque as aparências enganam. Ok? Então vamos ler o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí, à primeira vista, a gente fala assim: pronto, já achei as duas palavras, o lava-me e o purifica. Sim e não. O lava-me, sim, corresponde. Mas o purifica-me do versículo 2 não é o purifica-me do versículo 7. O pecado, palavra pecado no versículo 2, é o purifica-me do versículo 7. Não é curioso isso? A palavra, a diferença é simplesmente um é um verbo e outro é um substantivo. Só uma coisinha, mas é a mesma raiz. E aí eu lembrei uma coisa que o irmão Aloysio compartilhou há umas 3, 4 semanas. Não sei quantos vão lembrar. Ele disse assim, que no hebraico, a palavra para pecado e a palavra para sacrifício pelo pecado é a mesma palavra. Pecado e sacrifício pelo pecado é a mesma palavra. Assim como purifica-me, que aqui é o resultado do sacrifício do pecado. E o pecado, no versículo 2, a mesma palavra. Isso tem que nos lembrar do Senhor Jesus Cristo. Porque nele, o nosso pecado e o sacrifício do pecado se encontram. Isso é um gato, vem. Preocupa não. Preocupa não. Dizem que ele é da paz. Não se distrai com o gatinho. Irmãos, o pecado e o sacrifício do pecado se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Segundo os Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu vou terminar uma citação do Tozer. Essa citação, ele comenta uma frase de Lutero. Então, Tozer comentando uma frase proferida por Lutero, uma oração de Lutero, uma frase apenas. Veja o que o Tozer disse. Não reivindico nada e meu testemunho é o mesmo que a oração de Martinho Lutero. Abre aspas. Ó Senhor Jesus, tu és minha justiça e eu o teu pecado. Fecha aspas. O único pecado que Jesus jamais teve foi o meu, o de Lutero e o teu. E a única justiça que jamais podemos ter é Ele.
Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor foi aquele que se deu completamente. O Senhor foi feito pecado por nós. Mas, Senhor, nós nos lembramos também que somos em Ti feitos justiça de Deus. Obrigado, Senhor, porque a justiça é o Senhor e o Senhor é a nossa justiça. E que perfeita justiça é essa? Senhor, nós lembramos disso e celebramos isso com gratidão, Senhor, nesta manhã. Conduze-nos, Senhor, pela Tua bondade, atrai-nos e ganha-nos em nome de Jesus. Amém. O Senhor convida todos os que já fizeram uso do hisopo e passaram sangue do Senhor Jesus Cristo na verga da porta e nas umbrais da porta. Ou seja, que já creu no Senhor e reconhece que a menos que esteja debaixo desse sangue, ela não tem a menor condição de se apresentar diante de Deus, né? Mas a todos que assim fizeram, ele convida que participem com alegria. E se por algum acaso você nunca creu, nunca confessou o Senhor, não deixe de fazer isso hoje ainda, antes de você deitar e dormir, né? É a única coisa que realmente importa. Naquele dia, mais nada vai importar, a não ser a nossa relação íntima com o Senhor. Irmãos, vamos participar com alegria. Aqueles que ainda desejarem se manifestar, uma palavra de gratidão, aproveite e faça isso agora. Vamos abrir em Números, capítulo 33. Números, capítulo 33, a partir do versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramsés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim ou na borda do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Hairote, que está defronte a Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto. Depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. Partiram no deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. Partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Vamos ler, voltando algumas páginas, em Êxodo, capítulo 17. Vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 5. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Gênesis, capítulo 6.
Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, como somos gratos ao Senhor pela obra tão grandiosa, maravilhosa, completa que o Senhor realizou na cruz do Calvário, a qual nós podemos celebrar e lembrar hoje. E podemos, de fato, anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Mas lembramos, Senhor, que o Senhor não ficou na morte, o Senhor ressuscitou. E o Senhor hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Nós somos gratos ao Senhor porque podemos contar com esse grande sumo sacerdote. Senhor, nessa manhã nós pedimos que pelo teu Espírito o Senhor nos conduza para dentro de toda a verdade. E que nós clamamos ao Senhor para que realmente o Senhor mesmo possa nos falar. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, não apenas aquele que fala, mas os que ouvem também. Senhor, que possamos ser como um só homem na tua presença. Carecemos da unção do teu Santo Espírito, Senhor. Carecemos da realidade que o Senhor deseja impartir a cada uma de nossas vidas. Por isso nos entregamos a ti, confiados. Senhor, que o Senhor é aquele que pode realmente multiplicar os 5 pães e os 2 peixinhos. E declaramos, Senhor, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como os irmãos sabem, ao longo de algumas semanas, né, que vem se distribuindo desde o ano passado, nós temos compartilhado com os irmãos e irmãs a respeito do caminhar cristão, conforme ilustrado, né, de maneira típica, né, ou prototípica, do caminhar dos filhos de Israel no deserto. Nós sabemos que Deus tem um propósito muito específico para as nossas vidas. E como nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, nós vemos que essas coisas foram escritas para a nossa instrução, para aqueles sobre quem os tempos do fim têm chegado. Somos nós, você e eu. Então, aquilo que nós lemos na palavra de Deus no Antigo Testamento é para a nossa instrução. E é maravilhoso ver como a palavra de Deus é tão precisa e nos traz grande ajuda. É muito triste ver também que, infelizmente, alguns irmãos, algumas situações que consideram que o Antigo Testamento realmente já passou, nem consideram mais ler o Antigo Testamento, consideram apenas parte do Novo Testamento. Alguns tampouco consideram a palavra de Deus, a Bíblia, como sendo toda inspirada por Deus, considera apenas parte dela como inspirada por Deus. Mas nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, 100% a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, porque ela contém, mas ela é a palavra de Deus. Nós vemos a preciosidade e a precisão da palavra de Deus quando nós consideramos, né, principalmente esses eventos que nós temos considerado com os irmãos. Então, quando nós passamos por cada uma dessas estações, os irmãos que não estiveram conosco aqui antes, né, nós já passamos por 9 estações, das 42. Né? Algumas realmente nós não temos muitas informações, como o caso de Alus, né? Mas várias outras nós podemos ver que elas correspondem passo a passo ao caminhar, ao progresso da nossa vida cristã. Começando lá no Egito, nosso irmão nos lembrou disso hoje, né? Como o Senhor, de maneira tão maravilhosa, nos libertou com um braço forte, nos tirou com um braço forte do Egito. Você fala assim, mas eu não sou israelita, eu não estava lá assim, mas espiritualmente falando, foi o que aconteceu com você e comigo. O Senhor, com um braço forte, nos tirou do mundo. O sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi aspergido na ombreira e na verga e na ombreira dos nossos corações. Dessa forma nós somos salvos. O Senhor então nos tira dali. Mas observa bem, o Senhor, quando nos tira do Egito, e não nos tira do Egito para simplesmente ficarmos vagueando no deserto. Esse não é o propósito de Deus. O propósito dele é nos conduzir, nos levar até Canaã, a terra que mana leite e mel. O Senhor deseja que no nosso caminhar, quando nós saímos do Egito, somos dali libertados. Somos libertados das garras de Faraó, que é um tipo de Satanás. Ele deseja que nós prossigamos, que nós caminhemos. Se os irmãos observaram
Quando nós vemos lá em Números capítulo 33, nós vemos que eles saem de Ramsés, vão para Sucote. Eles não ficam em Sucote. Eles saem de Sucote e acampam em Etã. Uma estação após outra. Eles chegam naquela estação, mas eles não param ali, porque o destino deles é Canaã. Infelizmente, no meio do povo de Deus, tantos aqueles que creram no Senhor Jesus estão muito satisfeitos, que é maravilhoso, né? Sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, e param por aí. Acho que a vida cristã é isso. Eu já estou com o meu ticket de entrada no céu. Não tenho que preocupar com mais nada. Infelizmente, irmãos e irmãs, essa é a realidade de tantos que nós conhecemos. Mas o Senhor deseja que nós avancemos. E esse é o propósito dele. Então, quando nós chegamos a, a essa que é a 10ª estação, nós já começamos a compartilhar dela na última vez, eu não terminei. Nessa estação, que é a 10ª estação, nós temos 2 lições tremendas. Agora, é lógico, a 10ª estação vem depois da 9ª estação. E a 9ª estação vem depois da 8ª estação. E se nós lembrarmos aquilo que o Senhor fez desde a saída do Egito até esse momento, existem pontos importantes que nós temos que lembrar. Nós lembramos que quando o Senhor ele conduz o povo, primeira coisa que logo ali no deserto de Etã, na borda do deserto, o Senhor faz com que eles conheçam a orientação, a direção do Senhor por meio da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Não se lembram disso. Eles aprenderam, então, que agora eles iam por um caminho que eles não conheciam. Eles iam trafegar por um lugar que eles nunca foram antes. Não tinha alternativa a não ser seguir a direção que o Senhor estava dando. Então, foi fundamental que eles pudessem, logo no início da vida deles, né, no deserto, que eles pudessem entender que o caminhar deles seria direcionado, guiado pelo próprio Senhor. É o Senhor quem iria conduzi-los por meio da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Nós passamos por isso já, graças ao Senhor. Nós vemos as diversas estações, não vou passar por todas elas, mas nós vemos que, em particular, chegando ali no deserto de Shur, o Senhor dá a eles o quê? O maná. O Senhor dá a eles o maná. E nós sabemos que é um tipo da pessoa do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. E nós sabemos que aquele que se alimenta do Senhor, por ele viverá. A palavra do Senhor ali escandalizou muito dos judeus, porque ele falou: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse sim vai ter vida em mim. Ali o Senhor estava no seu corpo físico ainda. Obviamente não era possível alguém comer da carne física do Senhor. Mas o Senhor falava da realidade espiritual. Aquele que se alimenta do Senhor, por ele viverá. E o que é alimentar do Senhor? Lembra? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo é o nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós estamos alimentando o nosso Senhor. Então, por isso que é importante no nosso caminhar nós lembrarmos que o Senhor, Ele é o nosso alimento. Então, a cada dia, o Senhor deseja que nós possamos experimentar, receber dele o maná. E recebemos dele a cada dia, a cada manhã. Lembrando que a nossa experiência de ontem pode não servir para hoje. Muitas vezes nós vivemos com as vitórias de 10 anos, 15 anos atrás. O Senhor deseja que nós possamos experimentar a cada dia a realidade dessa vitória. Então, o maná é para cada dia. Então, o pão que desceu do céu. E aqui em Refidim nós vemos uma coisa tremenda. O que diz aqui? No versículo, no capítulo 17 de Êxodo, eles chegam ali e dizem: não havia ali água para o povo beber. O Senhor preparou aquela situação. E, irmãos, algo que nós temos que nos lembrar, nunca esquecer. Deus prepara cada uma das situações da sua vida e da minha vida. Será que nós cremos nisso? Ou será que nós achamos que foi um desvio de percurso? Foi por acaso que aconteceu aquilo? Irmãos, Deus planejou cada uma das estações na nossa vida, na sua vida. As situações que você passa, você fala assim: Senhor, não é possível. O que está acontecendo?
Mas, irmãos, nós temos que crer e saber que o Senhor tem um propósito. Ele te tirou do Egito. O desejo dele é te levar a Canaã. Quando a gente fala conduzir a Canaã, qual que é o propósito dele? É fazer com que, como dizem em Efésios 4, ele diz que o desejo dele é de nos conformarmos à imagem do seu filho. Esse é o propósito de Deus. Que nós sejamos conformados à imagem do seu filho, à estatura de varão perfeito. O que é perfeito? Maduro. O Senhor deseja que nós saiamos do estágio de meninice, de bebê, para que possamos ser maduros. Porque o que ele deseja? Ele deseja, Deus Pai deseja que o seu filho possa ter uma companheira que seja compatível com o seu filho. O Senhor nunca se casaria, nunca teria bodas com um neném, nem com uma criancinha. As bodas do cordeiro vão ser do cordeiro com a sua noiva. Alguém que é compatível com ele. Lembrando lá de Gênesis, carne da sua carne, ossos dos seus ossos. Alguém que é compatível com ele. Então esse é o propósito de Deus. A situação que o Senhor prepara aqui dessa sede que eles tiveram, não foi por acaso. Lembra? Não era o Senhor que estava conduzindo a eles no deserto? A maneira como o Senhor conduziu era precisa, o momento exato. O Senhor conhecia o seu povo. E ele sabia que o povo estava com sede. Não foi assim, Deus estava levando de repente, ó, eu esqueci, o meu planejamento tinha alguma coisa errada, vou ter que dar um jeito agora. Não. Deus os conduziu àquele ponto. E aí nós vemos que aqui acontece mais uma das murmurações do povo de Israel. Versículo 3, tendo aí o povo sede de água, justo, a sede era justa, eles estavam caminhando no deserto, eles tinham sede. Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e nossos irmãos. Se nós observarmos o caminhar do povo de Israel ao longo do deserto, isso vai nos fazer lembrar de Mateus 6:31. O que diz em Mateus 6:31? Não se lembra? 6. Por que vos haveis de preocupar com o que haveis de comer? Haveis de vestir? Porque o Senhor, Ele veste, o Senhor, Ele dá o seu alimento, Ele provê, não é verdade? E o Senhor fala o quê? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. No deserto, o povo estava vivendo uma situação de sempre murmurar contra o Senhor, porque ele não tinha essas coisas. Beber, comer, talvez vestir, não é especificamente vestir, porque a gente sabe que as roupas dele, nem os sapatos se desgastaram. Mas o tempo todo era isso, eles reclamando e murmurando contra o Senhor sobre essas questões que o Senhor falou que proveria, como o Senhor proveu. E nós vemos que, de maneira tão tremenda, o Senhor, Ele provê a água. E eu vou passar rapidamente, porque o nosso objeto hoje é a segunda parte. Eu já compartilhei sobre essa primeira parte. Vamos abrir Deuteronômio, capítulo 25. Que é a segunda parte do que nós vamos estar compartilhando. Observa que, a partir de 17, capítulo 17, versículo 8, nós vemos que vai haver uma batalha. Essa batalha é contra Amaleque. Só o versículo 17 do 25. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Antes desse encontro com Amaleque, nós vemos que acontece esse evento tão precioso do Senhor descedentando o seu povo. Por que é importante isso que acontece nesse exato momento? Por que é tão importante? Porque nós vemos quando o Senhor Jesus ele foi dado, Deus entregou o seu Filho e ele se tornou para nós justiça, santificação, ele é tudo para nós. Lembra que nós não temos justiça. A nossa justiça é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Tampouco a nossa justiça é a justiça de Cristo.
Não, o Senhor Jesus, ele é a nossa justiça. Não percebe a diferença? Isso é muito importante. E quando nós vemos aqui que o Senhor Jesus, como ele foi o pão que desceu do céu, e dele nós nos alimentamos. Ele foi dado por você e por mim. Lembrando que começou lá no Egito, o cordeiro que foi imolado. O Senhor foi imolado. Existe o aspecto inicial da sua justificação. Você foi salvo. Mas agora aqui acontece um evento muito precioso, muito importante. Por quê? Observe bem o que diz aqui. Os irmãos estão com aquele versículo lá de Deuteronômio ainda, né? Certo? Que é paralelo ao versículo 8. Ele diz assim, versículo 5, 17. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio. E vai. É o bordão, esse bordão é o bordão de Deus. Algumas traduções colocam dessa forma. O bordão de Deus. Versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Em Horebe ferirás a rocha e dela sairá água. Como nós compartilhamos com os irmãos, em primeiro lugar, né, o deserto do Sinai, há muitos anos, milhares de anos, ele foi coberto pelo mar. E ali, muitas daquelas rochas armazenaram água. E os pastores que andavam por ali conheciam muito bem qual rocha ainda continha aquela água. Essa água ela ficava selada dentro dessas rochas. E, com o tempo, o que acontecia? Como essa água continha sal, essa água exudava, né, saía das fendas da rocha, e aquele sal ia cristalizando e lacrando aquela fenda da rocha. Então, os pastores ali no Sinai, lembra que Moisés, por 40 anos, ele foi pastor naquela região, ele sabia muito bem onde encontrar uma rocha que tinha água para poder descedentar a si, sua família e o seu rebanho. Volume relativamente pequeno. Mas aqui o que era necessário era uma rocha para descedentar cerca de 2 milhões de pessoas, mais o gado. Era muita água. O volume de água era muito grande. Não vamos entrar nesse detalhe agora, mas não era suficiente. Imagina, Moisés, onde é que vai encontrar uma rocha que tem isso? Deus sabia qual era a rocha. E diz aqui que ele estarei ali diante de ti sobre a rocha. E lembrando, a palavra rocha que aparece aqui é a palavra tsur do hebraico, que significa uma pederneira, uma rocha de pequena dimensão. Pequena rocha. Houve um outro evento 40 anos depois. Os irmãos devem se lembrar o que aconteceu, que Deus disse para Moisés para ele falar com a rocha. Aquela palavra rocha que aparece ali é uma rocha alta. Essas duas rochas falam da posição do nosso Senhor. A primeira do Senhor Jesus nos dias da sua carne, na época de humilhação do Senhor. Essa pequena rocha que a gente está aqui de sul. A outra fala do Senhor Jesus já exaltado. É por isso que aqui nós vemos algo tremendo acontecendo, uma figura preciosíssima. Diz o quê? Ferirás a rocha. Aqui fala do momento, lembra que Moisés estava com a vara de Deus na sua mão. E com essa vara, então, ele fere essa rocha. Lembra quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário? A vara de Deus, a ira de Deus, caiu sobre o seu filho. Porque como nós temos sido lembrados, o seu pecado e o meu pecado estavam sobre ele. A ira de Deus caiu sobre ele. Então, a vara de Deus, aqui, que estava na mão de Moisés, fere essa rocha. E no momento que essa rocha é ferida, diz aqui, dela sairá a água e o povo beberá. Nesse trecho de Êxodo, a gente não consegue perceber plenamente o que aconteceu. Mas nós sabemos que o volume de água que saiu foi um volume tremendo. Vamos abrir lá em Salmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Segundinho só. As anotações aqui estão falhando. Espera um pouquinho só. Salmo 105.
Salmo 105, versículo 41. Fendeu a rocha e dela brotaram águas. Está falando exatamente daquele momento. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Porque estava lembrando da sua palavra, da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram qual torrente. É isso que aconteceu naquele versículo, embora seja tão sucinto ali em Êxodo. O volume de água que aquela rocha produziu foi suficiente para dessetentar todo o povo e todo o gado. Por que isso foi possível? Porque é o nosso Senhor Jesus, ele foi ferido. E o que representa essa água? Os irmãos se lembram? Depois da morte do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, então, ele foi sepultado. E Deus o ressurgiu dentre os mortos, ele foi exaltado. E ele havia feito uma promessa. E a promessa que ele fez é que haveria um outro como ele, do mesmo tipo dele, que era o Consolador. E nós lembramos, recentemente compartilhado pelo nosso irmão, Atos capítulo 2, quando de fato o Espírito Santo então é derramado, porque o Senhor Jesus foi exaltado. A rocha foi ferida. Esse é o princípio. Sem que o Senhor tivesse sido ferido, sem que o Senhor tivesse morrido, tivesse ressuscitado, tivesse sido exaltado, o Espírito Santo não seria dado. É por isso que esse versículo está nesse lugar. A rocha foi ferida. E só depois da rocha ferida, aquela rocha, então, derrama, produz água em profusão. O Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Lembra? Aquele que crê no Senhor Jesus, do seu interior fluirão torrentes, rios de água viva. Então, nesse momento, o que nós vemos de maneira tão preciosa, esse tipo tão maravilhoso da morte do Senhor Jesus, da sua exaltação e da entrega, do derramamento do Espírito Santo. Esse é um tipo tão maravilhoso. E por que isso acontece aqui em Refidim? Imediatamente, depois desse milagre tão maravilhoso, lembra o que é um milagre? Na palavra dos magos lá do Egito, né? É quando Deus move o seu dedo. Tinham inúmeras rochas ali, mas o Senhor sabia qual rocha que teria o volume de água suficiente para descender ao seu povo. Deus moveu o seu dedo. Então, quando nós vemos essa situação acontecendo ali, imediatamente, vamos voltar agora para Deuteronômio capítulo 25. Eu não li o trecho todo com os irmãos, porque aqui vai falar do lembra-te. Nós vamos saber o que tinha que ser lembrado. Versículo 17. Lembra-te do que fez Amaleque. Lembre-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. O Senhor fala com toda clareza que não te esqueças. Ok? Com esse quadro, então, nós voltamos agora para Êxodo, capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. No versículo 8. Nós vemos, então, o que está por detrás desse versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Não é, no mínimo, curioso observar que depois de alguma coisa tão maravilhosa, um milagre tão maravilhoso, a primeira coisa que aparece aqui e é a primeira batalha que eles enfrentaram depois que eles saíram do Egito, que eles enfrentaram. Nós vamos tocar nesse ponto com clareza.
Não é muito interessante observar isso? E esse é o foco, a ênfase que eu queria trazer para os irmãos hoje. No nosso caminhar com o Senhor, na trajetória que o Senhor preparou para a nossa vida cristã. Esse é um ponto crucial. Por quê? Se os irmãos lembrarem como foi que eles saíram do Egito, foi o Senhor que os tirou de lá. Os irmãos se lembram quando eles chegam ali em Pi-Hairote, deserto para todo lado, mar pela frente, atrás, o exército dos egípcios. Lembra? Eles levantam os olhos para ver os egípcios. Eles falam assim: acabou. Chegou ao final. E o Senhor fala com eles o quê? Aquietai-vos. Para que eles pudessem ver o livramento que Deus traria. E de fato foi o que aconteceu. Deus os livrou. O que eles tiveram que fazer? Absolutamente nada. Eles simplesmente cruzaram o mar e chegaram do outro lado e louvaram o Senhor por aquela grande obra que foi lembrada e é lembrada até hoje. Né? Uma grande obra que o Senhor realizou. O que eles fizeram? Nada, o Senhor falou com eles: aquietai-vos. Ao longo de todo o trajeto, quem foi que, quando eles tinham fome, que lhes concedeu pão? Deus faz chover pão do céu. Deus provê para eles as cordonizes. Deus provê a eles água para beber, não só em Mara, mas aqui também em Refidim. Deus realizou tudo por eles. Eles não tiveram de fazer absolutamente nada. Mas agora tem uma diferença. Algo acontece aqui. Depois que essa rocha foi ferida e a água foi derramada em profusão, como torrentes, representando de fato o Espírito Santo derramado. A primeira coisa que acontece é eles encontrarem com esse nível. Mas nessa hora, você não ouve Deus falando: aquietai-vos. É diferente. Vamos continuar lendo. Versículo 9. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Agora, irmãos, eles não iam ficar sentadinhos observando. De alguma forma, houve uma mudança. E essa mudança foi que eles tinham que agir. Até então, era muito evidente tudo aquilo que Cristo tinha alcançado por você. Na cruz do Calvário, como nós fomos lembrados, você morreu com Cristo. Não é isso? Nós estávamos com Cristo, nós estávamos, na verdade, em Cristo. Quando Cristo, então, foi crucificado, nós fomos crucificados nele, com ele. É uma realidade isso. Você não teve qualquer participação. Da mesma forma, quando eles saíram do Egito, que participação que eles tiveram? Quando eles cruzaram o mar, qual foi a participação que eles tiveram? Nenhuma. Tudo foi realizado por Deus. E parece que agora tem uma diferença acontecendo. Qual que era essa diferença? Que não apenas Deus queria realizar algo, Deus tinha o poder para poder fazê-lo por eles, mas Deus iria realizar algo neles, por meio deles. Os irmãos percebem a diferença? Vamos continuar lendo. Escolhe os homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, Moisés falando, e o bordão de Deus, tá vendo? O bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Em que outra parte da Bíblia, antes desse trecho, aparece Josué? Josué aparece neste momento. Não é impressionante? E Josué, como nós sabemos, vai ter um papel fundamental em todo esse processo dessa caminhada. Josué é um tipo do nosso Senhor. Inclusive, a palavra Josué e Jesus tem basicamente a mesma raiz. E observe que aqui Josué, então, aparece. E por que isso é tão significativo?
Porque no momento em que o Espírito Santo, tipificado aqui por essas águas em profusão, aparece, nós vemos que vem contra Amaleque. E quem que é Amaleque? Amaleque é um tipo da carne. Vamos ver um pouquinho a respeito dessa figura, que infelizmente nós teremos que tratar com ela hoje. É hoje e sempre, né? Nós não teremos tempo em tocar todos os aspectos. Irmãos, eu vou encorajar os irmãos, até trouxe aqui, né, esse livrinho, Vida Cristã Normal, né? E esse é um tema que é muito mal compreendido no meio do povo de Deus. E nós vamos entender, espero entender o porquê. Vamos abrir então em Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36, versículo 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Quem que era Esaú? Irmão de Jacó. O que significa Edom? Edom significa vermelho. Os Edomitas, que é essa região de Edom que fica ali a leste do que seria o Mar Morto, né? A leste. Então, vocês estão vendo o mapa aqui do lado de cá, certo? São os Edomitas. Por ali, se os irmãos tiverem chance de olhar depois, existe uma cidade prototípica que se chama Petra. Se você for em Petra, você vai ver que aquela cidade era uma cidade fantástica, ela era toda escavada na rocha. E aquela rocha é totalmente vermelha. E quando nós vemos vermelho, isso nos fala da nossa carne. Fala da carne. Então, observa bem. Vocês estão vendo onde é que está Amaleque, né? São estes descendentes de Esaú, que é Edom. Um pouquinho mais para frente, versículo 8. Então, Esaú, olha o reforço da palavra de Deus, que é Edom, a origem está ali, habitou no monte Seir, exatamente aquela região que eu descrevi para os irmãos. Essa é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Versículo 12. Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Aí aparece Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Esaú. Um pouquinho mais para baixo. Um minutinho só. Aqui. Versículo 16. O príncipe Corá, está dizendo toda a sua descendência. O príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque, são estes os príncipes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. Então, irmãos e irmãs, Amaleque é um tipo da carne. É um tipo da carne. Lembra? Eu li com os irmãos Gênesis capítulo 6, versículo 3. Diz que o quê? O Senhor não ia contender para sempre com o homem. Porque o Espírito de Deus, observe bem. Vamos ler, volta aí. Capítulo 6 de Gênesis, volta algumas páginas. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Essa foi a decadência causada pelo pecado. O homem é carnal. E o que nós vemos agora em Êxodo capítulo 17? Nós vemos, por um lado, o Espírito Santo, tipificado por aquele derramado, aquela fonte de águas. E nós vemos a carne se levantando. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas
Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo. Nós vamos ler um pouquinho antes. Versículo 16. Digo, porém, prestem atenção, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, luxúria da carne. Andai no Espírito e jamais. Vocês não percebem aquilo que o Espírito Santo está falando conosco aqui? Tem um antídoto que significa andar no Espírito. Não se percebe? Por quê? Infelizmente, algumas traduções não colocam isso de maneira correta. Se você olhar o versículo 17, diz o quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Não sei se na sua Bíblia está correto, mas esse Espírito é com E maiúsculo. Quem milita contra a carne não é o Espírito do homem. Os irmãos percebem? Quem milita contra a carne é o Espírito de Deus. Quando você e eu cremos no Senhor, nós recebemos esse Espírito de habitação. Nós temos ouvido, né, o compartilhar a respeito do Espírito Santo. Você e eu recebemos o Espírito de habitação que vem habitar no nosso Espírito. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala que andai no Espírito, significa que nós hoje temos condição de caminhar no Espírito. Por quê? Porque esse Espírito habita em nós. Nós podemos ouvir a sua voz, nós podemos ouvir a sua direção, nós podemos, por meio dele, contemplar a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Os irmãos percebem? Esses tipos são trazidos por nós, porque ele habita em você e em mim. Ele está aqui dentro. Mas observa bem, existe um verbo muito claro aqui, que é o quê? Andai. Andai fala exatamente do nosso progredir, do nosso caminhar. Quantos irmãos se lembram do tipo que Faraó era? Faraó é um tipo de Satanás. E como tipo de Satanás, o objetivo dele era impedir que o povo saísse do mundo. O inimigo de Deus, Satanás, ele sempre quis impedir que você saísse do mundo para começar essa jornada com o Senhor. Esse era o objetivo dele. Mas agora nós vemos que um outro tipo de que a carne, ela é um obstáculo para que você progrida, para que você avance nessa caminhada. E nesse momento em que Amaleque aparece, ele aparece como um obstáculo para que essa caminhada avançasse. Os irmãos percebem? Isso acontece na nossa caminhada, irmãos. Depois que nós cremos no Senhor, muita alegria. Mas parece que depois de algum tempo a coisa começa a emperrar, a emperrar. Parece que a coisa não anda, você fala assim, nossa, eu sou vitorioso, aí você vê que você peca, aí você, nossa, o que eu faço agora? E você tenta com todo o seu esforço e resolver aquilo, não consegue, aí Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7. Nós vemos que em mim não habita bem algum, isto é, da minha carne. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos que a realidade que habita em mim é completamente, porque Paulo diz, porque eu sou carnal. Olha que coisa tremenda, o apóstolo Paulo falou uma coisa dessa. A carne está aqui ainda. Mas nós lembramos que, por outro lado, de maneira objetiva, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Não é verdade? Esse é o dilema que nós vivemos, irmãos. Esse é o grande dilema que nós vivemos. E o maior erro que nós podemos cometer é achar que nós temos condição de fazer aquilo que é função do Espírito Santo, que é militar contra a carne. Os irmãos percebem? Aí você vai falar assim, mas puxa, você acabou de falar que lá, desde a saída do Egito, foi Deus que fez tudo, ele simplesmente tinha que cruzar os braços e aqueitar. Como é que é isso? Olha o que a palavra de Deus diz. Andai. Tem um verbo aqui. Vamos voltar lá para Êxodo capítulo 17.
No caminhar cristão, essa é uma estação de grande importância. Todas são, né? Mas essa é uma estação de grande relevância. Capítulo 17, versículo 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Fez Josué como Moisés lhe dissera. O que foi que ele fez? Ele escolheu os homens e saiu para a peleja. Okay? Há um tipo tão precioso aqui. Nós vamos continuar lendo. Que nessa peleja que aconteceu, que foi de fato a primeira que houve esse embate, e que de fato Deus quis agir neles, por meio deles, para alcançar essa vitória. Diz o quê? Quando Moisés levantava a mão, desculpa, terminar o versículo. Fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Observa que essa é uma figura tão preciosa. Por um lado, a gente vê naquele vale Josué pelejando com os homens. Escolhe os homens. Josué com aqueles homens pelejando no vale contra Amaleque. No outeiro, nós vemos Moisés na sua posição de intercessão. Isso nos fala de dois aspectos tão maravilhosos. O nosso Senhor Jesus, assentado à destra de Deus Pai, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Lembra? Arão, ele era sacerdote. Moisés ali representando Cristo, intercedendo por aqueles que estavam na peleja no vale. Por outro lado, Josué, nessa hora, que é um tipo do Senhor Jesus, mas também é um tipo do Espírito Santo, atuando nessa batalha, nessa peleja contra a carne. Irmãos e irmãs, essa é a nossa segurança. Essa é a nossa firmeza. Que no nosso caminhar com o Senhor, nós sabemos que o nosso grande sumo sacerdote está intercedendo por você e por mim, naquelas situações pelas quais você passa. Principalmente naquelas investidas da carne. Como é que são essas investidas da carne? Muitas vezes você acorda bem tranquilo, do nada, o seu gênio, o seu mau gênio aflora com uma velocidade tremenda. Era de maneira completamente subreptícia, de maneira sutil. A carne vem e ataca. Não foi o que nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 25? Ela vem e ataca na retaguarda. Ela vem e ataca aqueles que estão fracos. Não aqueles, mas na situação em que nós nos encontramos fracos. A carne, ela não tem misericórdia. A carne é isso, irmãos. É esse inimigo que, infelizmente, está em você e em mim. Se nós dermos chance, ela vai atacar de maneira sutil. Essa talvez não tenha sido a nossa experiência. Como nós precisamos, de fato, do antídoto. Não é verdade? Como nós precisamos, de fato, lembrar que situações como essa nós temos o nosso grande sumo sacerdote nos céus intercedendo. Mas nós temos Josué, representado pelo Espírito Santo, em nós, que é ele que tem condição de fazer frente aos ataques insidiosos da carne. Os irmãos percebem? Então, irmãos, primeiro ponto nós temos que lembrar, a carne vai atacar. Não sei se já atacou vocês, a mim com certeza. A mim com certeza. Eu não sei quantas derrotas talvez você e eu tenhamos sofrido, porque talvez, ou certamente, nós tenhamos tentado, de alguma forma, na força do nosso braço, vencer algo que nós não temos condição.
porque aquele que tem condição de vencer é o Espírito Santo. Mas, lembre, andai. Vamos andai. Vamos prosseguir. Eu estou quase terminando. Inclusive, a hora está quase terminando. Capítulo 6, capítulo 7 de Romanos. Os irmãos depois voltam, leiam. Não é propaganda, não, mas acho que esse é um livro que ajudou tantos irmãos e irmãs ao longo da história da igreja. Chama-se A Vida Cristã Normal. É do irmão Otmani. Eu não estou vendendo esse livro. Mas é muito precioso, porque a maneira como o irmão traz é muito didática. Muitos exemplos que podem ser de ajuda para você e para mim. Em particular, eu vou só pegar um trechinho só para os irmãos verem aqui. Presta atenção. Viver no Espírito significa que eu confio no Espírito Santo para fazer em mim o que eu não posso fazer pela minha própria capacidade. Questões doutrinárias mais profundas que o irmão traz aqui, que não é o meu encargo de falar sobre isso detalhadamente hoje, mas o ponto que eu queria reforçar com os irmãos é exatamente esse. Aquilo que Deus, na sua provisão, preparou para você e para mim no caminhar. É que nós temos tudo na pessoa de Cristo. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, se encontra na pessoa de Cristo. Toda vez que você vier para o Senhor e falar assim, Senhor, eu preciso de paciência. Eu falo assim, não, você precisa mais de Cristo. Mais de Cristo. Mais de Cristo. Meus irmãos, essa é a provisão de Deus para você e para mim. Vamos ler mais alguns trechos e eu vou estar concluindo. São trechos que todos nós conhecemos. Porque quando nós falamos de batalha com a carne, a nossa tendência é só acharmos e vermos derrota, não é verdade? 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler trechos que os irmãos conhecem, só lembrando aos irmãos. Esse trecho é tão precioso, né? Tem até um hino que a gente canta. Versículo 54. 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Está falando da glorificação aqui. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Lembra? O apóstolo Paulo falou: quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que está em nós, né? E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de Cristo, por intermédio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Graças a Deus, que nos dá a vitória. De quem vem a vitória? Vem do nosso Deus. Ele nos dá a vitória. Não é pela força do seu braço, não é pela força do seu esforço particular, mas é Ele que concede a vitória por causa daquilo que Cristo já alcançou para você e para mim. Mas, como nós vemos aqui nessa estação, existe uma ação. Eles não ficaram assentados observando. Eles desceram para o vale. Eles tiveram de pelejar. Essa peleja, irmãos, nós temos que entender. Não é a peleja com o seu braço, mas é a peleja que fala que nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito. Essa que é a condição. Tem algo muito precioso ainda que eu gostaria de trazer para os irmãos, e está no finalzinho desse capítulo 17, nós já estamos concluindo.
Êxodo 17, versículo 13. E diz aqui: E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Essa é a palavra do Senhor. Escreve o que eu estou falando, porque eu vou apagar. Nós lemos ainda na história do povo de Israel que Amaleque aparece uma outra vez, mais do que uma vez. A última menção que aparece de alguém relacionado com Amaleque é de Amã, Gageta, que lá no livro de Esther, ele era descendente de Amaleque. E nós sabemos o outro tipo, os irmãos leiam Esther, o livro de Esther, Amã é um outro tipo da carne também. Mas existe uma menção muito importante, que foi com Saul, e foi por fato de Saul ter perdido o seu reino. Deus deu uma ordem por meio de Samuel para que ele exterminasse com Amaleque tudo que era de Amaleque. E o que foi que Saul fez? Está lá em 1 Samuel. Nós não vamos ler. Ele exterminou, mas algumas coisas ele achou que eram muito boas. Não, na carne não habita bem nenhum. E sabe, a carne pode ter uma aparência muito boa. A carne não é só aquela coisa feiosa, não. Tem muita coisa que pode ser bonita na carne, mas nada na carne aproveita. Por isso que Deus determinou, extermina tudo. Mas nós achamos que tem coisa boa que a gente pode guardar, que a gente pode preservar. Foi o que Saul fez, eu guardei o melhor do que tinha do gado, etc., e preservou quem? O rei dos Amalequitas. E foi necessário, então, que Samuel pudesse, então, dar fim a Agag, ao rei dos Amalequitas. Irmãos, a carne para nada aproveita. Então, nós temos que estar atentos. Mas lembrando que é algo que você e eu temos que ter atenção. Nós temos que ter o verbo de andar. Eu vou ler um trecho, muito curtinho, dois, na verdade, um do irmão Macintosh. Ele diz o seguinte: estamos no corpo quanto ao fato da nossa condição. Nós estamos no corpo. Ainda estamos, né? Mas não estamos na carne quanto ao princípio da nossa posição. Nós não estamos na carne, porque nós fomos redimidos pelo Senhor, não é verdade? Nós não estamos na carne, nós estamos no corpo. Além disso, a carne está em nós. Apesar de estarmos mortos para ela, mas não estamos na carne, porque estamos vivos com Cristo. Estamos vivos com Cristo. Esse outro texto do irmão Austin Sparks, que muito é falado a respeito da obra da cruz, do lado negativo. Nós compartilhamos com uma das estações que foi em Mara, como de fato aquela árvore, né, que fala do madeiro, que foi lançado nas águas e fizeram que as águas se tornassem doces, né? Nós lembramos que ali é um tipo da cruz. Mas tão frequentemente como a questão da obra da cruz, que é necessária para que você e eu sejamos tratados, a nossa carne seja tratada. Quantas vezes nós ficamos do lado negativo? Então, o irmão diz o seguinte: esteja muito protegido contra uma ultra subjetividade nas coisas espirituais. Ficar muito subjetivo. Mesmo uma ocupação com a crucificação da sua própria carne. O lado subjetivo da obra da cruz pode tornar-se um instrumento para paralisar o progresso dos santos por parte de Satanás. O que o irmão está dizendo? Muitas vezes, quando nós tomamos a consciência de que a carne habita em nós, e quão necessário é que essa carne possa ser tratada pela cruz do Senhor, e isso é uma verdade fundamental, e ela tem que ser tratada. Nós precisamos da obra da cruz na nossa vida. Nós precisamos que a obra da cruz opere profundamente na nossa vida. Mas muitas vezes nós ficamos paralisados com essa questão subjetiva. É o que ele está dizendo aqui.
pode tornar-se um instrumento para paralisar o progresso dos santos por parte de Satanás. Esteja atento contra isso. Você pode pensar que isso é certamente impossível. Se você está suficientemente preocupado com a crucificação da sua carne, com a morte da sua própria natureza, você certamente está adotando o caminho mais direto e imediato para eliminar a atuação de Satanás. É o que a gente vai pensar. De jeito nenhum. Satanás, se ele não puder entrar pela porta da frente, entrará pela porta dos fundos. E tenho visto muitos do povo do Senhor presos em uma terrível paralisia. Ouça bem, por estarem indevidamente ocupados com o significado subjetivo da cruz. A preocupação é tão grande com essa questão real da obra da cruz. Eu fico olhando para mim mesmo, para o meu interior, para ver aquilo que está sendo realizado, se de fato estou ou não permitindo essa obra da cruz. Eu fico olhando para mim mesmo, eu fico paralisado com essa questão subjetiva. O caminho para o trono é o caminho do Espírito. Viva no Espírito. E o Espírito lhe ensinará o que precisa ser tratado. Muitas vezes nós falamos assim, a gente sabe assim, eu preciso ser tratado nisso, naquilo outro. E é verdade, tem tanta coisa, não tem nada na carne que presta. Mas, como o irmão está dizendo aqui, como a palavra de Deus fala, andar no Espírito, ele só está falando de outra forma. Viva no Espírito. Quando nós andarmos no Espírito, quando nós vivemos no Espírito, o Espírito nos ensinará o que precisa ser tratado. Ele lhe dirá, ele lhe dará a conhecer o que é carne e o manterá vivo para os obstáculos e para o inimigo. Vivo no sentido de atento. Mantenha-se no lado positivo, no lado da vida da cruz, no lado do Espírito, e você será salvo. E não fique o tempo todo cavando nas profundezas abismais da sua própria natureza, pecaminosa, e tentando lidar com a sua própria natureza pecaminosa, que não tem salvação. Não percebe? Não tem saída para ela. Por isso, que quando você e eu cremos no Senhor Jesus, o Senhor Jesus, na sua obra, ele não fez uma maquiagem, ele não fez alguma coisa que é simplesmente dar uma melhorada. Não. Houve uma substituição, uma troca. Não é? Aquele exemplo que dá, você tem um carro que é batido, você não vai simplesmente fazer uma lanternagem no carro, é perda total, irmãos. A nossa carne, ela é perda total. Não tem saída. Não tem saída. Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler um trecho aqui que diz o seguinte, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Observe esse verbo, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Irmãos, percebem? Antes de crer no Senhor, nós éramos escravos, não tinha alternativa. Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós não precisamos servir o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado o pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele
viveremos. Um pouquinho mais para frente, capítulo 8. No duro mesmo, a gente tinha que ler Romanos inteiro. Não é? Os irmãos leiam em casa. Capítulo 8. Agora, pois, olha que texto maravilhoso. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Um pouquinho para frente, versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Os irmãos percebem? Sempre tem um verbo aparecendo. Sempre tem um verbo aparecendo. Com a sua própria energia, você não vai conseguir. Mas o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é andar no Espírito. Os irmãos percebem? Andar no Espírito, eu não estou atuando diretamente contra a carne. Porque quando eu ando no Espírito, eu vou permitir que o Espírito de Deus, ele atue contra a minha carne. Observe que esses verbos não falam para eu lutar contra a carne, para você lutar contra a carne, não. Ele fala simplesmente para você inclinar, para você andar. Inclinar é um verbo interessante, né? Inclinar é isso aqui, né? Certo? Não tem nem, muitas vezes não tem nem força, na verdade, mas assim, dá uma inclinadinha, né? Talvez no princípio você não consiga nem caminhar, nem andar, mas você inclina. É o que fala aqui, ó. Inclina para o Espírito. Esse é o encorajamento que o Senhor nos dá. Então, essa estação de Refidim nos fala dessas duas lições tão importantes, para você e para mim. O Senhor nos deu em profusão o seu Espírito de habitação, para que você e eu pudéssemos depender desse Espírito para lutar contra a carne. Irmãos, eu tenho que falar mais uma última coisa. Já estava com som de terminar. Nós temos que ler o final do versículo do capítulo 17, porque ele é muito importante, eu quero concluir com isso. A gente não pode terminar esse capítulo sem ler os últimos versículos. Vocês não vão ver por que ele é tão importante. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 15. Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Aí aparece esse termo Jeová Nissi. Mas não termine não. O último versículo diz o quê? E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. A nossa tradução, ela perde um aspecto fundamental desse versículo. Os irmãos prestaram atenção no que diz aqui? Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Essa primeira parte, porquanto o Senhor jurou, no original é: eis que uma mão se levantou contra o trono. Eis que uma mão se levantou contra o trono, e o Senhor fará guerra contra Amaleque. Que foi essa mão que se levantou contra o trono. Por quê? Porque a intenção de Amaleque sempre foi direcionada a contrapor ao Senhor como rei, a contrapor o reino do Senhor, a contrapor o trono do Senhor. Por isso que parece que Deus é tão radical, né? Puxa vida. Quando você lê aquele comando que o Senhor deu para Samuel deu para Saul, até as crianças, nossa, que coisa horrível. Alguém que é do mundo vai ler uma coisa dessa, olha só como é que a Bíblia é. Mas há um princípio por detrás. Tudo aquilo representava aquilo que ia se levantar contra o trono do Senhor. Irmãos, Deus não divide o seu trono. E Deus tem um propósito para o seu trono. É que o nosso Senhor Jesus reine nesse trono toda a eternidade. Então, irmãos, essa é a lição que nós aprendemos nessa que é a 10ª estação. Se o Senhor permitir, nós vamos prosseguir, mas eu tenho quase certeza que os irmãos vão chegar em Canaã muito antes de eu terminar essas 42 estações.
Senhor, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem grande provisão para as nossas vidas. Como nós carecemos do Senhor. Como nós carecemos de sermos lembrados. Senhor, que o Senhor alcançou uma vitória tão tremenda para nós na cruz do Calvário. Como nós precisamos ser lembrados que o Senhor nos deu um espírito de habitação. Ó, Senhor, como nós precisamos ser lembrados que o Senhor é aquele que peleja, que batalha por nós. E o Senhor também é aquele que intercede por nós. Nós pedimos que o Senhor venha de fato fazer com que essas palavras sejam realizadas e realizáveis e práticas nas vidas de cada um de nós. Senhor, precisamos do Senhor. Carecemos de Ti, Senhor, e nós nos encomendamos a Ti, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém.